Olá pessoal, tudo bom? Hoje tenho que tomar vacina. Há 3 meses um cão de rua me mordeu e apenas agora estou terminando meu tratamento. Nesse dia de hoje a cidade está sofrendo com um dilúvio. Mas nada que uma capa de chuva não resolva. Só que não tenho capa de chuva. Na policlínica passou tudo bem, tomei minha vacina. Finalmente concluí todo o processo de proteção antirrábica. Em si, eu não sabia se o cão que me mordeu estava infectado, mas como precaução tomei 6 agulhadas no período de 3 meses. E então voltei para o meu alojamento. Um tempo depois saí a caminho de mais aventuras. No dia de hoje, vou viajar uns 1000 quilômetros para a Sakhalin, um outro estado. Me convidaram para participar de um festival. O festival foi criado por uma muito boa amiga minha e, logicamente, não perderia a oportunidade de visitar o novo local. O trajeto da ilha até o aeroporto tem aproximadamente 70 quilômetros de distância. Primeiramente peguei um ônibus e então um trem. Esse trem que aqui vamos Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции. é um expresso que sai da cidade e tem sua parada final, o aeroporto. São aproximadamente 50 minutos de viagem. Como nesse dia havia muita chuva e trânsito, saí de casa 5 horas antes do meu voo, já para evitar possíveis imprevistos. Eu não ia perder esse voo por nada. Nada. Chegando no aeroporto, passei pelo controle de bagagens e fui comer. Descobri, não há muito tempo atrás, que no piso -1 há um restaurante com preços não abusivos. Logo, iremos para lá. Lá, paguei o almoço com arroz, batata e sopa. E então fui fazer o check-in. Tentei no check-in automático, mas não deu. Pronto, feito o check-in, agora fui para a sala de espera. Uns 35 minutos depois, começou a entrada para o meu voo. E lá vamos nós. O trajeto foi tranquilo, com mínimas turbulências e durou aproximadamente 1h15. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте. E pousamos. Nem parece realidade, mas cheguei no objetivo. A cidade de Karsakov. O dia estava muito bonito, como podem ver. Pássaros cantando, a brisa passando. E minhas expectativas inquietas, já que esse era o grande dia do final do festival, a qual queria muito participar. Pois bem, que beleza. Primeiro dia aqui na Sakhalin, estamos indo para o evento. Vamos ver como é que isso tudo vai se passar, não é mesmo? Subimos no carro e seguimos nosso rumo. По-любому, под солнцем. Lives semanais na Twitch, junte-se você também. E aí, pô, acabei de terminar a live agora, que por sinal foi muito boa. É agora mostrar um pouquinho pra vocês um pouco do festival, na qual eu fui convidado a prestigiar. Pois bem, o festival começou ao meio-dia. Começou bem animado, com o show de uma banda local, seguido de uma masterclass de bachata. O local consistia de uma área aberta onde qualquer pessoa que desejasse poderia se juntar e fazer parte. Foi dividido em 4 partes, 2 áreas com projetos sociais e de vendas e 2 outras com masterclasses. No princípio, para mim, meio que não peguei a dinâmica, mas um tempo depois já estava familiarizado.
E então fui fazer uma das masterclasses, guirlandas de parede. Foi bem bacana e interessante fazer essa guirlanda. Primeiro, que foi minha primeira experiência, e segundo, que a Dona Maria, que estava do meu lado, disse que era uma guirlanda muito bonita, e um elogio de uma babushka pra mim já basta. E então mais shows. Pois bem, seguimos então com apresentações de grupos locais. E enquanto isso, estavam se servir almoço de graça. Fui para a fila, mas o pior aconteceu. Acabou o que queria comer. Mas não foi de todo mal. Peguei algo diferente, ao som de também uma canção diferente. Pode-se dizer que foi um momento único. Então, algumas palavras finais da organizadora. Спасибо большое за то, что дали слово. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня присутствовал на фестивале, кто приходил с утра, кто уходил, кто приходил. Это очень важно для нас. Этот проект, это не просто проект, это социальный проект, который основан... Logo veio se aproximando o fim. E acabou. Acabou o terceiro dia e último dia do festival. Uma pena que eu não estive aqui para prestigiar nos 2 primeiros dias, mas esse dia de hoje foi bem bacana. E assim se parece depois do final do festival. Vazio, apenas algumas poucas pessoas, mas é isso, foi legal pra caramba. Foi muito bacana participar do festival. Eu também ganhei um crachá de participante. E no dia seguinte, montei vídeo para vocês. Desfrutei de um chá e sopa. E também descansei que o dia anterior foi forte e eu mereço. 5h30 da manhã. Ainda posso dormir mais. Da janela do apartamento se via um lindo dia. Fui fazer e comer meu desejum. E então me preparar para sair. As proximidades do apartamento eram muito belas. O bairro onde estive era praticamente um bairro dormitório da cidade. Mesmo assim, não é tão longe de escolas, negócios e mercados. Resolvi andar um pouco pela região para ver o que podia encontrar. O local estava bem pacato. Até que algumas estruturas me chamaram a atenção. Eram lápides. Um cemitério, mas não um cemitério qualquer. Para explicar um pouco mais, um pouco de história. Até 1945, a ilha Sakhalina era dividida entre União Soviética e Japão. Depois de muitos fatos históricos e acordos, a ilha passou a ser toda da União Soviética. Atualmente a ilha é russa, mas ainda possui resquícios da história japonesa. Esse é o antigo cemitério. Nele estão enterrados veteranos de guerra, tanto do lado japonês como dos russos e coreanos. Com a Coreia a história é ainda mais complicada. O local em si aparentemente está abandonado, exceto por 2 obeliscos, um japonês e outro russo-soviético. Eita, olha o monomotor! Sabendo disso, o local é bonito com presença de flores. Ali haviam muitas plantas bonitas. Entre essas plantas, há diversas lápides.
possivelmente muitas histórias foram enterradas aqui nesse cemitério. Depois disso, fui fazer meus afazeres. Resumindo um pouco a história, o dia está quente, 22 graus, eu saí para caminhar pelo bairro. O lugar é bonito, assim, tem um tanto de área verde. Bom, isso aqui é mais mato, mas a questão é que tem flores, é bem arborizado, uma cidade interessante até, tipo, é pequena, mas isso não tira nenhum mérito. Um tanto depois me chamaram para momentos de entretenimento. Teve comida. E rolou até karaokê. E então, hora de ir para casa. São as 5 para as 10. E o céu ainda está relativamente com luz. Não está claro, obviamente, mas interessante. Com isso, termina-se um dia pacato na cidade de Korsakov. Vamos para Yuzhno-Sahalinsk. Yuzhno é a capital da região administrativa da Sakhalin. No começo da cidade você pode ver um grande shopping e o Aqua City, um parque aquático dentro de um prédio. Diferentes locais, diferentes realidades. Descemos do ônibus e voilá, chegamos. Para nossa alegria, havia uma barraca de shawarma lá por perto. O lanche estava meio seco, mas tudo bem. Chegamos ao nosso destino. Aqui fica localizado o Museu da Vitória, que mostra diversas histórias por seus andares. Primeiro, a história da ilha Sakhalina. Em um momento, a ilha foi dividida entre sovietes e japoneses. Há diversos utensílios da época. Informações sobre táticas, fardamentos e uniformes e apresentações simbólicas. Subindo o andar, você pode ver um caminhão militar antigo e a escultura no centro do prédio. Há uma sala em homenagem àqueles que pereceram na Segunda Guerra. No piso de cima, há uma seção de conflitos do final do século XX. E alguns achados arqueológicos. Entre eles armas, espadas, katanás, e itens religiosos. Mais adiante, história da União Soviética com alguns documentos. E uma sala mostrando itens dos primeiros colonizadores da região. No piso superior haviam também artes. Saímos e então nos dirigimos a outro museu. Nesse museu, há a história da Rússia desde seus primórdios. Isso daqui é bem interessante, que ele é interativo. Se você clica aqui, aparece um monte de pontinho de interrogação, ou exclamação. Aí você abre, aí tem falando tudo. Aqui tem falando sobre Dmitry Donskoy, um personagem importante da história russa. Aí aqui em cima, ó, tá o quadro original, né? E aqui tem os detalhes. Bacana demais.
Depois que saímos do museu, passamos pela Catedral Ortodoxa. Ходит там на разные эти погорают. Насколько ей мозг там промыли, получается. Soft power. Então regressamos hasta la casita. Mais um dia, mais uma saída. Hoje está nublado na cidade de Korsakov. Mas não nos impede de fazer uma saída para ir ver o mar. No caminho até o local escolhido, haviam certas paisagens muito belas. E também a maior processadora de gás de toda a Rússia. O dia estava nublado e com certo vento. По-моему, мы не туда чуть-чуть. Mas guiamos nosso caminho até a praia, onde havia menos vento. Lá há algumas estruturas interessantes. São arrecifes que, quando a maré está baixa, são caminháveis. Deixamos nossas coisas em um canto e seguimos para andar pelas águas. Lá é relativamente comum encontrar vida marítima, mas nesse dia nem peixinhos vimos direito. Морскую капусту. E então ficamos sentados a conversar. Кого? Até que deu a hora de voltar. No caminho de volta vimos estruturas militares japonesas. E de novo na cidade. Depois do retorno, saí um tanto para andar, e se acabou o dia. Mais um dia começou e aqui vou eu andando pela vizinhança. Quero ver como é que é o centro desse lugar. Além disso, passei pelo mercado. Supermercado na cidade normal. Tamanho de supermercado normal. Tudo dentro do imaginável. Agora isso aqui é uma coisa boa, hein? Você pode vir aqui e pegar a granel. Do mercado se pode seguir para a avenida principal. É diferente essa área da Rússia. As fachadas dos prédios aqui são até mais bonitas. Uma propaganda interessante, compra de ouro. E por fim, a praça principal. Nela se podem encontrar pedras contando a história da colonização do local. Uma estátua do Lenin e uma fonte na área livre. Um pouco mais ao lado, o monumento da libertação da cidade de Korsakov dos imperialistas japoneses. Nessa praça principal, crianças brincam e pessoas passeiam.
Descendo um pouco mais a rua, se encontram negócios e roupas de lojas, mercados, cafeterias e etc. E desde aqui se pode ver um pouco mais da área mais distante da cidade. No meio da rua, um lugar para fazer exercício. Massa demais. Esse mosaico se encontra em uma escola de música local. Em seguida há uma feira ao ar livre. Próximo ao porto, há uma grande praça. Nessa praça se encontram algumas estátuas. Mas agora então subamos para o mirante da cidade. O caminho até lá é um tanto cheio de poeira, mas nada de impossível. Do próprio caminho já se pode ver a cidade de maneira diferente. Do topo se pode ver uma linda panorâmica. E há uma área de lazer, algumas informações conscientizadoras sobre o mar, um balanço do amor e binóculos para uma vista mais completa. No alto havia também mais um memorial. É uma área interessante. E então a descer. Pela rua, por fim, alguma animosidade. Os bombeiros a entrar em ação. Depois de uma breve espera, dessa vez voltamos para subir mais uma vez até o mirante. Se achou um trevo de 4 folhas! Passamos um bom tempo de qualidade. Descendo para o centro, o sol resolveu aparecer. Dessa vez então fomos ao Parque Municipal. Почему-то родители моих E lá vimos alguns esquilos. как интересно. Смотри, снимай. Даже ничего. Там еще. Привет. Ой, привет. Приветик. Привет, привет. Lá havia também uma praça com certos brinquedos. Opa! Что там? Как спуститься? А. Шли? Давай, раз, два, три. Ой. Блин. Это вообще не работает. Ужас. O meu não descia. Depois disso, sentamos um pouco. Acariciamos um cãozinho. E seguimos nosso rumo. De volta ao centro, haviam diversos jovens a jogar vôlei e famílias a passearem.
E então, assim como calmo começou o dia, ele se terminou. Eu não sei onde eu gravei isso. Hoje é dia de viajar. Saindo da cidade de Karsakov, rumamos para a cidade de Nevelsk, a distância de 2 horas a 125 km de distância. Mas antes disso, engarrafamento. E uma breve passagem pelo centro de aprisionamento de estrangeiros. Devo admitir que quando li a placa tive um sustinho. Depois, seguimos o caminho. A vista pela janela era deveras bonita. A natureza por lá é realmente diferente do que se encontra em Primorye, o estado onde fica Vladivostok. E o melhor de tudo nessa viagem é que não estava só. O caminho não era nem tão difícil, as estradas da Sakhalin em geral são bem asfaltadas. O problema era que, para chegar na outra cidade, tem-se que cruzar uma serra. E nessa serra haviam muitas curvas. Mas por fim chegamos. Nevelsk é uma cidade que fica à borda do mar do Japão, a 95 km de distância da capital. É uma das cidades mais propensas a ter alagamento da Rússia. Tem uma população de aproximadamente 10 mil habitantes. É uma cidade pesqueira e tem em suas proximidades animais que são foco do passeio de hoje. Em sua rua principal se encontra basicamente as edificações principais da cidade: mercado, policlínica, biblioteca, centro comercial, praça, casa da cultura, escola de artes para crianças, entre outros. Chegando ao local do passeio, vestimos os coletes e subimos no barco. O dia estava belo e a vista da cidade se via quase como uma pintura. A uma relativa distância, em uma estrutura que acredito seja um velho cais, haviam alguns animais a descansar e tomar sol. São leões marinhos. E eles estão ameaçados de extinção. О, с нами здороваются. О, серьезные парни. Нет, не переживай. Наш жилет. Смотри, как близко с нами плывет. О, как ты дельфинчиком плавает. О, серьезные какие. На камушке греется. Очки нет, папа. Foi uma experiência única. Nunca tinha visto tais animais na natureza e livres. Depois da volta, fomos para a praça local. Хотя эти очки даже не фирменные, просто самые обычные. Они там историю читал. De lá, haviam binóculos que nos permitiam ver barcos e leões marítimos. Vamos comer? Um tanto depois, subimos no carro para pegar o caminho de volta. Interessante foi ver alguns complexos residenciais bem bonitos. E na volta se pôde ver um pouco melhor da serra.
No meio do caminho havia uma praia de areia. O vento que fazia me impediu de entrar. A praia era bonita, mas ventava muito. Então, mais uma vez no carro, se podia ver a cadeia de montanhas que fica próxima a Yuzhno. Breve pausa para o banheiro. E então casa. No dia seguinte, a saída é boa. Vamos andar de bondinho. Olá pessoal, tudo bem? O dia estava meio nublado, mas não nos impede de sair a fazer um passeio. No caminho até a parada, passei por algumas paisagens com flores. Uma breve esperada, um também breve café, e seguir de Korsakov até Yuzhno. São aproximadamente 35 km de distância. A passagem custa 145 rublos, e no meio do caminho há belas paisagens. Até que então chegamos no perímetro da cidade. Incrivelmente é uma rede de lojas de conveniência chamada Semyorka, que possui uma grandíssima semelhança com 7-Eleven. De qualquer maneira, descemos a nossa parada, na frente de um dos maiores shopping centers da cidade. Pegamos outro ônibus, e mais um, e chegamos ao objetivo. Já passamos por aqui antes, mas agora iremos para o alto. Gostei do fato de que por quase todas as áreas públicas da cidade haviam banheiros. E agora subir até a entrada do teleférico. Então compramos os tickets. E lá estão. Pausa para a foto. Trevo de 4 folhas. Oi, gente. E aqui vamos nós subir. Incrivelmente bastou subir um pouquinho para já não se escutar mais sons da cidade e uma certa paz reinar. O parque possui 3 estações, a inferior, a mediana e a superior. Nosso ticket dava direito a subir até a mais alta. Na primeira parada tem uns banquinhos. Tomamos algumas fotos e nos sentamos. E então a subir até o final. Lá em cima havia um café-restaurante. O local é bonito, pedimos o chá e ficamos a conversar. Aconteceu que tinha vista da cidade pra lá, mas agora tem essa névoa toda. Mas seja como for, o lugar aqui é bacana. Se alguém visitar aqui, por favor, ó. Aproveite. Tem um banheiro bacana. A área realmente é bem aconchegante. E então descemos. E agora vamos buscar comida. A cidade é bem arrumadinha, gostei bastante. Comemos então crepes. Já de barriga cheia, caminhamos até chegar no museu. No antigo prédio japonês. Já era tarde, por isso estava fechado, mas a área comum se podia andar livremente. Lá estão para exposição alguns itens militares antigos, como este canhão e a bala nele usada. Há também um brasão de armas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma bomba de vareta e um pequeno lago com muitos caracóis. Snail? Yeah, snail. These. Wait.
Actually, there are a lot of them. Na parte traseira do terreno há um belo jardim. Por lá há um osso de mandíbula de uma baleia. Esse negócio é imenso. Look at this dinosaur. Há um modelo de antiga casa Under the eslava. ground. The Slavic one. Slavic землянка. Um modelo de casas dos nativos da ilha. People who work there. Algumas people live ferramentas. there, and they still have bears also. O jardim. Um tanque japonês. Um modelo de um posto de guarda japonês. E novamente a fachada do prédio. Lá sentamos e ficamos a conversar. E então chegou a hora de voltar. Fomos andando do museu até a rodoviária. Later, yes, you'll see completely A cidade é bem different planejada, podem ver. places. Próximo à rodoviária tem uma We praça. was in, Praça com a clássica estátua do Lenin. Я не буду тебя трогать, но не зади. Além da estátua, a praça tem algumas fontes. E um memorial para aqueles que em 1995 faleceram em um terremoto. E então, de volta a Karsakov. Olá pessoal, tudo bom? Nem todos os dias estamos tão dispostos para sair e fazer alguma viagem. Por exemplo, nesse dia, o máximo que fiz foi ir num café. Ficar meio reflexivo, observar e contemplar a natureza, e voltar para casa e fechar o dia como ele foi. Logo então, um dia novo se inicia e já há uma nova motivação. O dia estava mais bonito e o passeio de hoje promete. É muito bacana isso. Que é meu penúltimo dia aqui. E finalmente a semana inteira tá linda para fazer sol. Enfim, não é mesmo? Acontece. Junto com minha namorada, fomos mais uma vez para a cidade de Yuzhno-Sakhalinsk. Hoje vamos para um parque aquático. O parque aquático fica em um resort. Em uma das entradas fica o hotel, que é 4 estrelas, e a outra entrada, a do parque aquático. Bom, aqui estão as coisas no guarda-roupa. Um lugar bem, asseado. E aqui vamos nós.
Na entrada pagamos pelo dia e nos deram as informações de como lá funciona. A princípio fiquei sem saber para onde ir porque não há indicações claras. Eu não vou mentir pra vocês que eu tô me sentindo muito perdido. É simples, você entra, troca de roupa, coloca a sandália, mas eu quero levar o telefone pra filmar. Mas ao mesmo tempo eu tô tipo, é uma piscina, então... Enfim, seja como for, será. Bom, já peguei finalmente como é que funciona por aqui. Vamos embora lá mostrar então. Para resumir, deixas teus pertences no armário e te trocas. Segues então para a área das saunas e duchas. E então, por fim, estás no parque aquático. Lá na área comum há diversas piscinas. Mas a que eu mais gostei foi a que era aquecida. Nela acho que fiquei no mínimo uns 50 minutos. Há também uma área externa. Há 3 tipos diferentes de diárias para o parque. Pagamos pela mais completa que dá direito aos 3 andares do local. Bom, resumida a longa história, agora é hora de comer. Eles nos deram um uniforme. E com esse uniforme é o que a gente pode entrar no segundo andar, então é isso, vamos embora. No primeiro andar, piscinas. No segundo, refeitório. No terceiro, as salas temáticas de relaxamento. Haviam as salas do oxigênio, da neve. Entrando na neve, povo. My God. Mais incrível que pareça, realmente é neve. Mais para gelo do que para neve. Uma grande geladeira, mas é isso aí. Don't you want to sit here? Do spa de sal. Заказ G14. Aqui as pedrinhas eram quentinhas e boas para os pés. Da mídia. Do carvão. Da pedra. Além das salas de dormir e das crianças. E então chegou a hora de partir. Foi um dia que terminei super tranquilo e relaxado. De volta a casa, fizemos um jantar e então amanheceu o último dia. E lá vamos nós, o último dia. O que é bom dura pouco, ou é caro. Ai, último dia. Último dia. Depois de 10 dias de muitas aventuras e confusões, chegou a hora de voltar. Nesses 10 dias que fiquei na Ilha Sakhalin, vivi muitas aventuras. Triste, não queria voltar, já que foram 10 excelentes dias. Contudo, tenho que voltar. Mas não se esquente, sejamos felizes. Tudo que há de passar, passará da maneira que for. Por enquanto, então, aprecie e dê valor a tudo aquilo que tens, pois nunca se sabe o dia de amanhã. Antes então da viagem, um breve café. Tinha até café do Brasil. E em seguida, aeroporto. Muito curioso foi o fato que recebi o SMS de propaganda turística da ilha apenas nos últimos momentos da viagem. Na vinda, o voo foi direto, de duração aproximadamente de 1 hora e 40 minutos. Interessante, tem um subway bem aqui, para você entrar no avião. Legal demais. Já na volta, necessário foi pegar uma ponte aérea.
de Yuzhno para Khabarovsk e então de lá para Vladivostok. Застегните впереди под жилетом и туго затяните. Adjust the strap around your waist. Открыть шторку иллюминатора. Все электронные устройства должны... O voo foi tranquilo. Cheguei em Khabarovsk. E lá no aeroporto encontrei uma exposição. A exposição era de um navegador russo, que foi responsável por explorar a região da foz do rio Amur e por confirmar que a ilha Sakhalin é realmente uma ilha. Lá haviam instrumentos e bastante informação. Para quem desejar, há um código QR com um audiobook sobre a exposição. Lá no aeroporto também havia um piano e um adolescente estava a tocar. Após isso, seguimos para a área de embarque. E então, 1 hora depois, subo no avião. Nesse voo, aconteceu que o meu lugar no avião era exatamente na bunda do avião. Is fastened. Your seat is in the upright position. No voo fiquei a escutar podcasts e músicas. Teve o serviço de bordo. Fiquei um tanto enfadado. E, por fim, chegamos. Esperei, peguei minha mala. E então saí. O retorno para a ilha foi de táxi, já que estava tarde e essa era a melhor opção. E então de volta ao dormitório.